Prefeito, me conta, o senhor acabou de voltar de Brasília, tem a ver com a pauta ali do G9, que a gente acompanhou. Como é que foi lá em Brasília? E a gente já aproveita e fala do G9. Olha, Elida, essa oportunidade é importante. O G9 ele é uma benção no Alto Solimões. Demonstrou isso com os Jogos Estudantis do GES. Né? A união do Alto Solimões tem proporcionado uma repercussão muito positiva e propositiva, porque isso demandou dessa agenda em Brasília. Depois daquele encontro que houve em Santo Antônio do Içá, nós elegemos a Carta dos Solimões com pontos saúde, segurança, educação, no setor primário. E nós demandamos isso em Brasília. Nós tivemos agendas com o Ministério da Saúde. A ministra Nisa esteve rápido conosco, depois deixou o subsecretário, tipo vice-ministro, que é o Dr. Swendenberger, que ficou incumbido de receber e encaminhar as demandas. Uma reunião muito produtiva. Já está pré-agendada uma vinda dos técnicos do Ministério com ele junto em Manaus, onde nós vamos trazer nossos técnicos do município, dos 9 municípios, os 9 prefeitos e os secretários técnicos e com alguém representante do Estado para discutir com eles uma estratégia de saúde, de um programa de ações para o Alto Solimões. Isso é uma conquista. Esperamos que a gente consiga avançar com isso. Nós demos o início nesse debate, nessa proposta, e a receptividade foi muito positiva. Então, muito esperançoso com isso. Agora, a previsão para agora é agosto, começo de agosto. Começo de agosto. Aí vai ter um evento aqui, uma reunião eles técnica. Vão definir o dia para nós estarmos aqui, a sugestão dele que seja antes da vinda do presidente Lula pela região, até para anunciar esses determinados Agora, ações aqui a conosco. Carta dos Solimões, existe assim, temas específicos Existe, que estão temas mais... específicos. Saúde é um. Saúde é o quê? Mais... É que saúde é muito O Alto amplo. Solimões busca muito a questão de um hospital de referência. Em Tabatinga, por exemplo, tem a UPA, que estão transformando no hospital, mas não atende a expectativa do Alto Solimões. Para transformar em hospital, botar a UTI lá, que não está funcionando diretamente, assim, a contento, no nível que é para ser, já dá uma queda no atendimento da maternidade, fica faltando leite. Então, a estrutura não foi feita para o hospital, é uma UPA. Então, e o Alto Solimões são 300 mil habitantes. É difícil você demandar e ter atendimento lá. Sem falar nos países vizinhos que acabam migrando para o sistema de saúde do município, da região do Alto Solimões. Então, a luta é para ter um hospital de referência realmente, com especialidades. Por exemplo, nós não temos um centro de imagem. Nós não temos um tomógrafo na rede pública do Alto Solimões. Ia perguntar para o então, senhor, isso é um problema. Então, você imagina, e quantos anos? Estamos em pleno século XXI, né? E vem tudo para Manaus, para a rede estadual. Se você quiser fazer um tomógrafo, o médico precisar para fazer um diagnóstico e precisar de um tomógrafo, uma tomografia, ele vai ter que encaminhar para Manaus. Ou na Colômbia, mas aí, se for preciso encaminhar esse paciente, porventura, para Manaus, vão pagar lá R$1.000, R$1.000 e pouco. E aqui não vão aceitar porque é um laudo internacional. Internacional. Já foi feito algum levantamento sobre esse... Estou dando um exemplo de um item. Sobre esse público que vocês atendem, é tipo 20% de todo atendimento, ou não tem essa estatística? De estrangeiros? De estrangeiros, chega nisso, acho que em Tabatinga até mais. Na UPA, acredito, talvez, porque você tem 2 países migrando ali, a Colômbia e o Peru. E o Brasil é gratuito, né? Na Colômbia não é gratuito o serviço de saúde, muito menos no Peru. Mesmo sendo barato, mas é uma taxa que paga. E o Peru é mais deficiente, ele não tem a estrutura de saúde para atender os seus cidadãos. Então todo o Alto Solimões recebe, então ele acaba recaindo em Benjamin. Em Benjamin eu recebo muito peruanos, estrangeiros, não nacional. E o sistema de saúde não pode negligenciar e negar assistência. E os prefeitos têm feito muito investimento, né? A sua rede de saúde, né? Pelo menos em Benjamin nós temos trabalhado muito focado na questão da saúde. E a gente gasta, enquanto a gente gasta mais de 1 milhão, 1 milhão e 200 milhões, 500 reais por mês, a gente recebe 400, 500, 600 mil. 300 mil para atenção base, para o MAC, para atender o hospital, 300 mil. Só de contrato de médicos plantonistas, dá 500, 600 mil. Então você tem que botar dinheiro da onde? Do Tesouro Municipal, do Reverbo. Você tem que estar cortando investimento de serviço para atender uma qualidade no nível de saúde. Então, como é que a gente tem melhorado? Como é que nós temos sobrevivido até então? Com emendas e parceiros que nós temos tido em Brasília.
o senador Eduardo, o deputado Átila, outros deputados, o próprio deputado senador Omar, têm sido esses grandes aliados que tem no estado. E isso é uma realidade sua e de todos os prefeitos do Solimões, Todos, não é, isso aí não é uma bênção só para mim, não. É todos, e não é só o Alto Solimões, viu, Hélida? É todos os prefeitos do estado, do interior do estado, têm sofrido muito com a questão de saúde. E a saúde é algo que no interior a demanda é bem maior, assim, porque o cidadão, normalmente, o povo de baixa renda, a maioria está no interior, né? Você não tem um município que tem muito um nível de... Por exemplo, você não tem 30% da cidade que tenha pessoas de classe média, por exemplo. Não tem. Pelo menos em Benjamin Constant, acho que não chega a 10%. Não é realidade do interior. Então, a realidade, o pessoal tudo é baixa renda, pobre ou baixa renda. Bem vulnerável mesmo. Que vivem então, ali com um salário mínimo, tem desde que é abaixo de um salário. Então, é uma situação complicada. E aí, a saúde é um bem, é um direito do cidadão que precisa ser ofertado. Só que no interior, a distância, por exemplo, na nossa região, a distância que é. Para me remover um paciente para Manaus é um custo que o município paga. A gente gasta hoje mais de quase 150 mil reais por mês só de passagem de barco e expresso. Não estou nem botando avião aí. Eu ia perguntar se o senhor estava Então, na minha cabeça é um custo alto. Por ser longe, um tem município outros... tamanho do nosso, tem outros com a estrutura custos. econômica que ele tem. Tem outros custos que encarecem ainda mais a saúde por conta da distância, Da né? distância, tudo. O profissional, você tem um profissional lá na nossa região, bem mais caro do que qualquer outro local. Para alguém topar e trabalhar lá, né? A região do Amazonas, a região amazônica e o Alto Solimões, da distância, não é só nós lá, tem o Juruá, tem o pessoal ali, tem muita distância, muito longe, né? Foi o acesso é complicado, acho que a logística nossa é pesada. O seu sobrinho então, que falou no G9... Isso é saúde, né? Saúde no G9, que é a região lá, porque eu não vi essa estatística, só perde nível de pobreza para a região do Vale Jequitinhonha? Olha, eu não tenho esse dado concreto, mas nós temos um dos municípios que tem um dos melhores IDH do Brasil, é Atalaia do Norte, né? Dos menores. Era um dos terceiro, segundo, sei lá, dos menores, né? Uhum. E pela demanda, as distâncias... Tudo isso vai prejudicando, né? As políticas públicas para chegar é um custo, e às vezes esses custos... O Brasil, por exemplo, é pensado macro, né? Discutimos isso agora com o Ministério da Educação, Camilo Santana, com o ministro da Segurança e da Saúde. O Brasil, por exemplo, o custo nosso aqui é bem diferente. Por exemplo, o recurso da merenda escolar. O dinheiro que vem para Benjamin Constant, o valor aluno é o mesmo que vai para o sul do Brasil, centro-oeste. Que tem ali as estradas. Que tem a estrada e tem um produto mais ali produzido na região. Aí você vai para Benjamin Constant, você compra em Manaus, ele fita, o produto vai de Manaus de barco, não é? Já veio de algum lugar para cá, aí para Manaus de barco, ela entrega, você é mais a deixar. E eu ainda consigo deixar com um dia, com horas de viagem. E lá em Atalaia, o meu colega Denis, que tem viagem que ele pode passar 4, 3, 5 dias só para chegar na comunidade, né? Entendeu? A logística dele acaba sendo só para levar a merenda 3 vezes ou 4 vezes mais cara do que a merenda que ele está levando. Uma tabela igual para realidades completamente diferentes, né? Então, como deveria pensar? Região norte. E na região norte já tem diferenças. O Pará é diferente do Amazonas, a logística. E lá tem estradas. Lá tem mais estradas, aqui tem mais estradas. Aqui é hidroviário. Então nós temos que botar barco. Não tem muita estrada, então é diferente. Agora, isso, saúde, você já o transporte escolar aqui é fluvial, é motorzinho, né? Motorzinho. Backpack, o rabetinha, né? Acho que a Amapá tem a mesma característica que a nossa. Mas, então, é uma diferença, é um mundo diferente, a Amazônia é um mundo diferente. Então, esses cuidados da saúde têm esses ônus muito altos e por isso que nós colocamos essa pauta para debater a saúde. Mas tem outros temas. Quais os outros temas? Educação, você já deu um pouquinho? Educação. Tem uma luta da educação. O sonho lá é a Universidade Federal do Alto Solimões, ou Pan-Americana, como queira compor ela, porque lá que nós estamos na região fronteira entre o Peru e a Colômbia, pode ser uma Pan-Amazônica, uma universidade mista com os 3 países, alguma coisa desse nível aí. Mas nós sonhamos muito com a Universidade Federal do Alto Solimões. Por quê? Já é uma demanda lá de trás. E nós já encaminhamos, fizemos um seminário em 2019, foi demandado para o Ministério acolheu, mas na hora que saiu o processo, antes de 2019, o que ocorreu? Em 2018 isso. Mandaram para nós um projeto dizendo o seguinte, que a sugestão de criar 2 universidades.
uma do médio, que é a Baixa Amazônia, e a nossa lá seria Médio e Alto Solimões. Quari e Benjamin, os dois núcleos da UFAM, do INC, que é o UFAM, no caso, que tem, Quari tem e Benjamin tem, seria desmembrado para ser uma universidade. Uma só. E a sede? Aí não resolve nosso problema. Porque se a sede ficar em Quari, fica longe, vai ficar mais contramão do que Manaus. Vai, é o Médio A realidade da região de Quari é diferente da realidade da região do Alto Solimões. E não tem e vice-versa. Facilidade de transporte. Então, então nós pensamos nisso. A mesma coisa que se ficar em Benjamin Constant, Quari fica numa contramão, né, para ficar vinculado a Benjamin Constant, ou Alto Solimões, não é? Então, não conheceu a Amazônia geograficamente, né? Então, nós fizemos esse ajuste. Olha, o Alto Solimões é uma característica totalmente diferente de outra região. Nós somos uma região diferente, distantes. Nós temos uma convivência com vários povos de países, dos países, Peru, Colômbia. Né? Nós temos os indígenas, temos uma das maiores populações indígenas do Brasil, está residente lá na região do Alto Solimões, então é bem diferente. Agora, para quem vai ver isso aqui, vai pensar, estão só criando cargos e uma nova estrutura de governo. O que representa uma universidade federal ali naquela região? Eu sei a resposta, não vou deixar o senhor falar. Primeiro eu vou lhe dizer, nós somos um dos poucos estados do Brasil, se não o único, ou não sei se tem mais algum, que só tem uma universidade federal. Só tem a UFAM, que é uma das histórias nossas do Brasil, né? O Pará tem ali a Universidade Federal, né? Do oeste do Pará, né? O FOPA, né? Mas tem mais de uma. Tem mais de uma, né? E nós só temos uma aqui. E nós estamos lutando por um apelo legítimo. E você dizer, mas vamos criar só cargo, mas mais despesa. Educação não é despesa, né? É investimento. Primeira coisa. Conhecimento. Você vai disseminar conhecimento, preparar aquele cidadão. E aí, imagine uma universidade lá, o que representa? Ela vai debater todas as peculiaridades, demandas da região. Então, você vai ter uma reitoria, você vai ter uma estrutura administrativa, todos cursos, as demandas, as faculdades que vão ser discutidas para lá, vai ser discutida com aquela sociedade, com aqueles 9 municípios. E levando as peculiaridades de fronteira, de região, o que é plausível para gerar entretenimento, para gerar benefício, para gerar riqueza e para, ao mesmo tempo, gerar conhecimento. Então, a universidade tem um marco muito forte para o desenvolvimento do Alto Solimões, seja na questão intelectual, social, econômica, em tudo. Acho que abre a mente das pessoas então, ali, com certeza, dá oportunidade, então, né? E olha, Benjamin Constant já tem uma estrutura da UFAM. Já tem quadro da UFAM lá, é só desmembrar e vai precisar de mais gente, naturalmente. Mas não é tanto, assim. Tem até a estrutura de... Como é que é? Onde os alunos ficam? Tem um prédio. Até o prédio, que a Casa do Estudante tem um prédio já pronto, de 4 andares. Funciona ou não? Está parado, praticamente em subuso, né? Então, eu acho que precisa ser discutido isso. Então, a expectativa é muito isso. E levamos para o ministro Camilo Santana e outras demandas de preços regionais, como eu falei ainda há pouco, das diferenças. E o ministro falou alguma coisa? Sim, da o ministro universidade? falou, gravou um vídeo conosco, falando, explicando, entendendo a sensibilidade amazônica, especialmente o presidente Lula é um presidente que é muito sensível com as questões dos povos menos favorecidos, aqueles grupos mais isolados. E a Amazônia tem esse olhar por parte do presidente dessa questão amazônica, desse tesouro que a Amazônia é, mas não é só a floresta, você não pode só, vamos só proteger a riqueza natural da Amazônia, mas tem uma riqueza forte que tem que ser mantida e cuidada, que é o povo, que é o cidadão amazônico. Ele precisa viver, ele precisa ter cuidado também. E para ser cuidado, ele tem que ter direito à escola, a boa educação, alimentação, saúde, renda. Não é? Ele tem que ter direito a casa, a morar bem. Ele é um cidadão brasileiro. Sim, e, acima de tudo, um guardião da floresta. E não pode deixar ele vivendo num... Vamos cuidar da floresta, se quer o povo, se morrer, se acabar... Não faz sentido. Isso é uma pauta do G9 também. Do G9, falando, né? De claro, dar esse olhar, né? Esse olhar para o ser humano da Amazônia. O homem amazônico, ele é
Ele é um nativo, ele é um convivente com a natureza. Ele sabe conviver, cuidar muito bem. Senão, o Amazônia não seria... O Amazonas daqui, por exemplo, é um dos lugares que tem o maior número de verde da floresta em pé hoje, cuidado, é o Amazonas.